Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Urgente! Arrascaeta está fora da Copa do Mundo, será cortado e aí voltará. Claro, terá esse período de férias, né, que o Flamengo deu aos jogadores e deve se reapresentar junto com o elenco no dia 19 de julho. É uma notícia triste, é uma notícia ruim para o jogador, sem dúvida nenhuma, né? O jogador fez um esforço tremendo para poder estar nessa Copa do Mundo e, infelizmente, uma lesão na panturrilha, grau 2, uma lesão grave, né? De grau 2 para grau 3, inclusive, fez com que o jogador ficasse de fora da Copa do Mundo. Arrascaeta, o tempo de recuperação dele pode chegar de 45 dias até 2 meses, ou seja, poderá perder até o jogo contra o Cruzeiro. Claro que novos exames serão feitos para poder ver se, e claro, a recuperação com a fisiologia, com a fisioterapia, para tentar antecipar este período. E aí, cara, a gente volta naquela história, né, naquela questão. Precisamos urgentemente, Leonardo Jardim grita, clama isso em todas as coletivas, de um jogador para o lugar do Arrascaeta. Arrascaeta completou ontem 32 anos e a idade cronológica dele não é 32, é pelo menos uns 35 ou 36. Ele é craque, é gênio, mas fisicamente ele não consegue corresponder. Todo ano o Arrascaeta sofre com lesões e o Flamengo não pode ficar dependendo única e exclusivamente do Arrascaeta. Tá na hora do Flamengo buscar o Almada, jogador que é tido na Argentina como substituto do Messi, um jogador que tem muita qualidade, já mostrou no futebol brasileiro, e eu não vejo outro substituto ao Arrascaeta que não o Almada. O Flamengo tem que se preparar para o fim do Arrascaeta. Não que ele vá terminar, vai jogar esse ano ainda e vai ser campeão com o Flamengo. Mas os fatos mostram que o fim está próximo. Assim como ocorreu o fim da geração 85, Diego Ribas, Rafinha, Gabigol, mesmo jogando no Santos, a gente sabe que está bem abaixo e tal. O Arrascaeta está chegando ao final, galera. Porque ao contrário do Bruno Henrique, que não tem a qualidade nem próxima da qualidade do Arrascaeta, mas ele tem muita explosão, muita força física, então ele aguenta jogar ainda mais algum tempo. O Arrascaeta tem problemas físicos muito graves e todo ano a gente passa por isso. Vamos falar sobre a Almada aqui também, sobre essa lesão do Arrascaeta que vai deixá-lo fora da Copa do Mundo neste vídeo, onde eu peço a você que está aí do outro lado para meter o dedo no like e se inscrever no nosso canal Família da Nação. Sobe o like, vem com a gente. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Cara, então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos agora rodar a vinheta. Não vai ter vinheta, não. É o seguinte, o bordão que todo mundo sempre pedia, né? Que inclusive deu certo na Libertadores do ano passado. Muita gente falou, cara, deu certo, fez o ano passado todo, esse ano tu parou de falar. Agora a gente vai voltar para poder ser pé quente de novo. Cruza que eu tô na área. Foi assim o título da Libertadores. Cruzou, Danilo subiu 50 metros e vlau, testou pra dentro e os palmeirenses sofrem, se corroem até hoje por conta desse gol. Impressionante como eles sofrem, né? Enfim, falando sobre palmeirenses, o árbitro que apitou e protagonizou uma das maiores vergonhas da era VAR, na minha opinião, o maior erro de arbitragem, o maior escândalo de arbitragem desde o início da era VAR, porque ele descumpriu todo e qualquer protocolo do VAR. Esse jogo, inclusive, a Chapecoense poderia entrar como erro de direito, porque você claramente... E olha, eu aqui não posso julgar e não posso falar aquilo que eu não posso provar. Mas esse áudio que a CBF colocou tá esquisito. Porque quando você vê pela televisão, você vê que tem mais um trecho que ele fala e eles cortam e emendam depois, né? Então tá esquisito.
Mas, claramente, ele diz, o gol foi checado e tem mais 1 minuto a ser jogado. E aí, o jogador do Palmeiras faz um escândalo, dá um chilique, e ele volta atrás. É curioso, né? Quando o jogador do Flamengo dá chilique, reclama e tal, é cartão amarelo, cartão vermelho. O goleiro do Botafogo, no final de semana, xingou o árbitro, assim como ele fez, o jogador do Palmeiras, na hora ele foi expulso. O senhor Davi Lacerda, aquele mesmo que quer aparecer mais do que os jogadores, né? Em busca do escudo FIFA, ele agrada muito o Palmeiras e quer sempre aparecer mais do que os jogadores. Enfim, o Arrascaeta, falando sobre o Arrascaeta está ao árbitro, né? O árbitro desse jogo do Palmeiras e Chapecoense, que meteu a mão na Chapecoense, ele foi afastado. A CBF afastou o árbitro e pelo menos deu uma satisfação. Agora, quantos árbitros precisam ser afastados, hein? Porque os árbitros são afastados só em jogos do Palmeiras. Sabe por quê? Porque eles ajudam claramente o Palmeiras. Aí depois tem que ir lá corrigir e afastar o árbitro. Aí daqui a pouco surge outro. Enfim, tá cheio deles, né? Era Ramon Abate-Abel. Aí agora Davi Lacerda. Agora mais esse. E assim vai, cara. Quando você vai computar os pontos no final do campeonato, são 20, 25 pontos em erros de arbitragem favorável ao Palmeiras. Assim não dá, né? Falando sobre a Arrascaeta no treinamento de ontem sofreu uma lesão grave. Uma lesão na panturrilha. E conforme eu digo pra vocês, lesão na panturrilha é algo muito sério. O Neymar, por exemplo, eu sempre falo isso, o Neymar tá fora da Copa, cara. Se jogar, vai jogar assim no sacrifício, totalmente fora de condição, porque a panturrilha é o segundo coração, é o que bombeia o sangue da parte inferior do nosso corpo para cima. Então, cara, você não consegue deixar a panturrilha parada. É um músculo que está em movimento o tempo inteiro, é só você levantar, você está forçando a panturrilha. Então é difícil a cicatrização, ao contrário da coxa, que a coxa é o músculo da corrida, do arranque, do chute, então você consegue caminhar com uma lesão na coxa sem forçar a coxa e você consegue, enfim, se recuperar de modo mais rápido do que a panturrilha. Neymar, a gente já sabe, tá lá por uma série de fatores, né? Patrocinadores e tal, oba-oba, torcida e tal, e não para jogar. Isso é um fato. Já o Arrascaeta não. É uma pena, cara, porque o jogador fez um esforço tremendo para jogar. A lesão dele na clavícula não era uma lesão cirúrgica, era uma lesão para poder fazer um tratamento conservador, e ele, na ânsia de querer se recuperar para a Copa do Mundo, foi para uma mesa de cirurgia, fez uma cirurgia, né, situação dolorosa que é uma lesão na clavícula, para poder se recuperar a tempo e jogar uma Copa do Mundo. E aí, meu amigo, a Arrascaeta sofre uma lesão na panturrilha. Gente, nós que somos Flamengo, a gente sabe que isso não é novidade, né? O Arrascaeta todo ano sofre com lesões. E tem até um dado, se eu não me engano, foi o Renato Maurício Prado que publicou esse dado, que o Flamengo todo ano, quando tem o Arrascaeta machucado, porque todo ano ele se machuca e fica um período fora, o Flamengo perde percentualmente muita coisa em termos de performance, né? Então, isso é muito complicado e o Arrascaeta agora, fora da Copa, vai se reapresentar ao Flamengo para poder tratar a lesão e aí tomara que possa voltar logo e pelo menos estar em condições de jogar o início do Brasileiro, né, o retorno do Brasileiro ou pelo menos o jogo da Libertadores da América contra o Cruzeiro, né? Estão vendo aqui o fundo, né, verde e amarelo e tal. Hoje é aniversário do meu filho amado, Lucas, 7 aninhos, completando 7 anos. E com 7 anos, ele já viu o Flamengo ser campeão mais vezes do que qualquer outro torcedor de Vasco, Botafogo, Fluminense. Meu amigo, juntando todos eles, o Lucas já viu mais títulos do que uma pessoa que tem 70 anos, torcedores desses times. Então, parabéns pro meu querido Lucas, amado, papai te ama, vou mostrar esse vídeo para você
E tá aqui a gente fazendo uma homenagem para você hoje, né, montando a mesinha aqui da Seleção Brasileira. Ele quer do Paquetá, ele quer a festa do Paquetá. Então a gente está fazendo aqui uma mesinha aqui da Seleção Brasileira, botando Paquetá, botando as taças, enfim. Parabéns para você. E você que gosta dele, muita gente manda mensagem, deixa nos comentários aí os parabéns, porque eu vou mostrar para ele. Ele é um garoto que adora receber parabéns. Então dá essa força aí, dando os parabéns pro Luca. Também eu queria destacar, gente, que você tem aqui no link abaixo, no Mercado Livre, Shopee, é só clicar nesse link que você vai na loja oficial do Flamengo e compra camisas oficiais do Flamengo para assistir a Copa do Mundo, se preparando para o segundo semestre, jogos do Flamengo, Libertadores, né? Dentre outras competições, Brasileirão, comprando produtos oficiais do clube com desconto e recebendo na sua casa. Vale muito a pena. Eu quero falar sobre Thiago Almada. Gente, com todas essas lesões do Arrascaeta, o Flamengo não pode ficar parado no mercado, né? O Leonardo Jardim, mesmo sem a lesão do Arrascaeta, ele já tinha falado, o Flamengo precisa de um outro jogador, não tem substituto para o Arrascaeta. Ele não vê no Paquetá e nem no Carrascal um jogador com as características do Arrascaeta. Então, meu amigo, o Flamengo tem que ir ao mercado. E hoje, o valor de 20 milhões de euros pelo Thiago Almada, meu amigo, não tem jogador com essa qualidade que seja esse valor. Não tem. Jogadores desse nível são muito mais caros. Jogador jovem, de 25 anos, cheio de disposição, cheio de vontade de querer vencer, de querer ser o novo Messi, porque é assim que ele é tratado lá na Argentina. Então o Flamengo não pode pensar. É o Thiago Almada que tem que vir, o Flamengo tem que fazer o desmame do Arrascaeta. Ele ainda tem mais um ano para jogar, talvez 2, mas o desmame. Daqui a pouco ele vai igual Everton Ribeiro, que passou o último ano do Flamengo no banco. É aquela história de passar o bastão. Não vai esperar o cara sair do Flamengo, parar de jogar, parar de performar, aumentar o número de lesões para tu poder buscar outro. Há 5 anos a gente pede um substituto para o Arrascaeta e o Flamengo não faz nada. Chega! Tá na hora! O Arrascaeta tá aí mostrando que ele sofre muito com lesões todos os anos e agora tá na hora do Flamengo. Tem jogador a balde, a rodo aí, para poder contratar. E eu acho que estão falando de outros jogadores, outros nomes. Eu acho que o nome do Thiago Almada é o mais certo. Você contratar, pegar a camisa, vestir e você sabe que vai dar certo. Já jogou no futebol brasileiro, jogou muita bola com a camisa do Botafogo, levou o Botafogo ao título da Libertadores, inimaginável, né? Então, é o Thiago Almada que o Flamengo tem que buscar. Sabemos que a contratação do Luiz Henrique está muito difícil. O Zenit quer um caminhão de dinheiro, quer esperar a Copa do Mundo acabar para poder o jogador se valorizar, jogador que inclusive começou de titular, né, nas eliminatórias não, no último jogo, e quando entra, ele entra e joga muita bola. Então, assim, cara, é difícil essa contratação, porque ele deve arrebentar na Copa e aí ser vendido para a Europa ou ser vendido por um valor muito alto, que nenhum clube brasileiro poderia cobrir. Agora, o Thiago Almada não. São 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid quer vender. O Flamengo não pode moscar. O Flamengo tem que contratar o jogador. É pelo menos um atacante e o Thiago Almada. E o Flamengo, claro, vai vender jogadores. E não caia nessa historinha que estão contando por aí que o Flamengo não tem dinheiro para contratar, não tem como contratar mais de 25 milhões. Isso é balela, hein? Isso aí é a diretoria do Flamengo agindo de maneira correta, inclusive, para poder mostrar ao mercado que o Flamengo não é um clube milionário, não. Que pode pagar 80, que é aquela história. Para vender para o Cruzeiro, eles vendem por 10 milhões de euros. Para vender para o Flamengo, eles acham que o Flamengo é rico, querem vender por 30. Então o Flamengo fez muito bem em sinalizar para o mercado, usando alguns influenciadores, usando alguns jornalistas, na verdade, de que o Flamengo não tem dinheiro para gastar mais de 25 milhões, mas a gente sabe que tem. Que guardou esse período todo para poder contratar. E tem mais. Tem a possível venda do Léo Ortiz para o Napoli, a possível venda do Everton Araújo, que deve ser um valor alto para o Milan. Então o Flamengo tem dinheiro, cara, e precisa se reforçar.
E eu sou favorável à vinda do Thiago Almada. Quero saber a sua opinião. Participa, coloca aqui nos comentários se você quer ver Thiago Almada vestindo a camisa do Flamengo, já que o Arrascaeta aí, com essa lesão, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Aquela coisa de, né? Pode sofrer outras lesões, até vou bater na madeira aqui. Ó, bati, até mexi na câmera, mas bati na madeira porque não podemos imaginar um negócio desse. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e clique aqui embaixo no botão hypar o nosso vídeo. Gente, não custa nada, é muito importante que vocês possam fazer isso para ter mais e mais pessoas assistindo o nosso conteúdo. Valeu? Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.